Mas a parte dos soft skills, para mim, eu ainda sempre vejo que é o desafio das pessoas, sabe, Rod? E aí, grande parte desse desafio está no saber se relacionar. Saber se relacionar significa saber fazer o pedido certo, do jeito certo, para ter o que você precisa, tá de fazer a pressão, mas no ponto certo, tá de eu tô estressado e eu preciso que alguém me ajude, mas não adianta eu passar o meu estresse para essa pessoa, porque isso não vai se resolver. O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio especial do Mês das Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Por favor, se você está gostando do nosso trabalho, está gostando do nosso conteúdo, está curtindo as conversas, está aproveitando os insights, está aproveitando a experiência das pessoas que têm passado aqui, ajuda a gente a divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Joga aí no seu grupo do WhatsApp, divulga os nossos links para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, porque o objetivo desse projeto é justamente levar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas que a gente puder. Nós estamos em todas as mídias sociais, você acha a gente como XPXTBR e o nosso site www.xpxt.com.br. No site você consegue tanto assistir quanto ouvir os episódios, fica a seu critério. Então, não faltam opções para você usufruir do conteúdo que a gente tem produzido aqui no Experiências Extraordinárias. Todas as pessoas que passam aqui estão doando o seu tempo, estão doando o seu conhecimento, doando a sua experiência para quem está assistindo aos episódios. Hoje eu tenho uma pessoa muito, muito, muito especial para mim, que é uma grande amiga que eu conquistei no âmbito profissional. A gente trabalhou juntos há algum tempo atrás. É uma das mulheres mais fortes que eu conheço e uma das profissionais mais competentes que eu conheço. Essa eu conheço muito bem, porque trabalhamos juntos por 2 anos e pouco, então eu conheço a competência dela de perto e sei que vai ser uma conversa incrível. Eu estou falando da Stella Guilmon. A Stella trabalhou por 14 anos na Microsoft, liderando a equipe de vendas de advertising, sendo responsável pelo ecossistema de clientes e agências. Passou 4 anos na Adobe, onde nós nos conhecemos, liderando o segmento de growth para a América Latina, incluindo o ecossistema de parceiros e integradores, estabelecimento de marca, vendas e crescimento do time. A Stella trouxe para o mercado brasileiro a Magento. No último mês, começou uma nova jornada como sócia na agência Suno United Creators, com forte conhecimento de captação de vendas, operação e execução. Stella se concentra em construir equipes de alta performance orientadas a metas, com excelência de execução, responsabilidade e cidadania, superando metas financeiras e satisfação dos clientes. É uma executiva graduada em administração de empresas pelo Mackenzie e pós-graduada pela Universidade Dom Cabral. Como eu disse, a Stella eu conheço de perto e ela é tudo isso e mais um pouco. A Stella saiu recentemente da Adobe e eu acompanhei os posts dos ex-funcionários dela, da ex-equipe dela na Adobe, e na minha opinião, um grande reconhecimento de uma grande liderança. As pessoas agradecendo publicamente, desejando sorte, e isso acho que é um grande legado que a Stella deixou lá na Adobe. Mas, como eu sempre digo, melhor do que eu apresentar a Stella, é a Stella complementar. Querida amiga, muito obrigado pelo seu tempo. Faz tempo que a gente está tentando esse momento. Que bom que deu certo agora, no mês das mulheres. E você é uma das maiores representantes femininas
de mãe, de esposa, de executiva. Então, eu estou mega feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, Rod. Obrigada. É uma honra. Depois dessa introdução, então, mais ainda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Acho muito bacana. Acho que você me contou um pouco desse projeto quando ele ainda estava dentro do ovo. E muito legal ver que isso já está hoje, né? Já expandiu, já cresceu, já tem um planejamento ainda maior. Então, acho muito bacana, porque cada vez mais a gente precisa fazer isso. A gente precisa compartilhar experiências com as pessoas novas, com as pessoas que estão vindo, com as pessoas que já estão aí. Então, fico super feliz de estar aqui nesse mês das mulheres. Mulher é um desafio, né? Quando a mulher trabalha fora, é um desafio maior ainda. Então, eu sim sou uma dessas aí que fica tentando equilibrar todos os pratos, tentar fazer um pouco de cada coisa. Mas é isso. Vamos bater esse papo, que eu acho que vai ser muito gostoso. Muito, muito legal. Eu conheço, obviamente, a sua história profissional, mas eu queria começar por aí, né? Queria começar você contando um pouco para a gente da onde você vem e como você chega a sócia de uma grande agência, passando por grandes multinacionais durante tanto tempo, né? O que é um desafio por si só. Como é que começa a sua carreira? Como é que você começa a se desenvolver profissionalmente como executivo? Vamos lá, vou tentar resumir aqui alguns anos, né? Mas eu acho que eu não posso deixar de falar, e quem está me ouvindo já está ouvindo o sotaque, que está melhorando, né? Mas a gente sempre guarda. Eu sou de Uberaba, vivi minha vida toda lá, mas eu quis fazer faculdade em São Paulo. Então, eu vim para São Paulo com os meus 17 anos, saí de casa, fui morar em República, fiz Mackenzie, morei num apartamento com 11 meninas. Então, assim, acho que daí já veio um pouco da minha história. Logo que eu comecei no Mackenzie, eu já comecei em empresa júnior, comecei a trabalhar. Quando acabou minha faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, meu inglês não era bom, fui para o Canadá. Voltei do Canadá e já era o boom da internet no Brasil e já comecei no meio digital, né, naquela época no arremate.com. Vi o boom da internet, então aquela loucura, vi a queda dela, e quando o escritório ficou muito pequeno, eu fui para a Microsoft, que estava crescendo como digital. Então, fui já nessa área para vender MSN, na época não tinha Xbox ainda, era MSN, que era o portal, Hotmail, enfim, alguns produtos. E eu acho que foi a minha grande casa, né? Onde eu cresci, onde eu amadureci, onde eu aprendi muito. Uma gratidão enorme por essa empresa e pelas pessoas que passaram pela minha vida. Então, na Microsoft, eu me desenvolvi muito, comecei vendendo, né, como uma vendedora, me tornei manager, me tornei líder de um time, e aí eu fui crescendo até assumir toda a área de vendas da Microsoft Advertising em algum momento. Depois a Microsoft fez uma transição, essa parte foi vendida para a AOL, que na verdade nem existia a AOL mais no Brasil, então também foi um momento interessante de uma quase startup, que era relançar o brand, começar tudo de novo. E depois eu tive a grata surpresa da Adobe na minha vida, onde a gente se conheceu, que também é uma empresa incrível, e ali já exercendo realmente um papel que para mim foi super rico, que foi um papel América Latina, né? Acho que eu fiz um pouco disso na Microsoft, mas não muito, e na Adobe realmente eu consegui exercer isso, ter times em diferentes países, até o momento, né, que eu estou agora, que foi um momento extremamente difícil, eu imagino que, né, algumas pessoas talvez estejam passando por isso agora, mas é um momento de transição. E sair de onde você está muito bem é sempre muito difícil. Então, mas resolvi abraçar essa transformação na minha vida, aprender uma coisa diferente. Então, hoje estou na Suno, uma empresa de advertising, com infinitas possibilidades. Então, tenho experimentado um pouco desse outro lado. Que legal, que bacana. Eu posso imaginar, eu também trabalhei na Adobe, também foi muito difícil decidir sair da Adobe para vir para a Gênesis, porque é realmente uma empresa encantadora, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, não tenham dúvida que é. E você fez ali uma transformação gigante no business, né? Você trouxe a marca Magento de fato, né, para o mercado latino-americano e formou um time do zero, né? Do zero. Eu me lembro perfeitamente, né, de você ser você e formar um time que hoje é um time grande, super reconhecido, que tem um espaço enorme
ali na Adobe. E eu sempre vi em você, Stella, essa coisa da liderança, né? Você é uma líder nata, na minha opinião, e como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eu acho que as pessoas, o testemunho das pessoas quando você saiu em público, né, falando, olha, né, vou sentir muita falta, acho que é um grande aval nisso, né? Agora, trabalhar em ambiente corporativo, ambiente de vendas, ambiente multinacional, aquela coisa de meta e tal. Você acha que é possível ter um ambiente saudável de alta performance dentro dessas empresas? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é como? Como você lida com isso? Tá. Acho que, né, a primeira coisa, até um agradecimento público também. Na verdade, eu fui para esse lugar na Adobe pelo Rodrigo. Ele falou para mim, vai. Eu falava, não, eu nunca fiz isso, né? Eu sempre tive no mundo de advertising, eu nunca vendi plataforma. Ele falava, Stella, você é líder, eles precisam de liderança. Então foi por ele que eu fui, na verdade, e foi uma experiência incrível. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que dá para estar numa multinacional, dá para estar num ambiente de pressão, de números, e ser um ambiente saudável. Eu acho que durante toda essa minha experiência de Microsoft, de Adobe, claramente minha equipe, nós conseguimos viver isso. Eu acho que é uma maneira como você olha, é uma maneira como você faz. E aí, para mim, Rod, é um tanto de o que é ser líder, né? A liderança, porque a liderança ela tem N capítulos, tem N maneiras que você pode ver a liderança. A liderança, para mim, é o servir. A partir do momento que você é líder, você está ali para servir um time, para servir né, um grupo de pessoas e uma empresa também. Então, eu acho que o falar de liderança, eu acho que não dá para falar de liderança sem falar de todas as palavras que hoje se fala, de empatia, de compaixão, de realmente vestir o sapato do outro. Mas eu acho que, antes de tudo isso, você precisa gostar de pessoas. E eu já vi pessoas, e o mundo corporativo ele traz algumas armadilhas, né? O crescimento profissional, por exemplo, muitas vezes, ele só vem acompanhado de você gerir um time. O que é uma armadilha, porque tem pessoas que não gostam disso, que não é o que gostaria de fazer da vida, mas entende que esse é o único caminho para se transformar, para crescer. Então acaba sendo líder e aí acaba tendo insucesso. Porque a liderança passa por gostar de pessoas. E gostar de pessoas de uma maneira realmente, né? E gostar significa acolher quando não está bem, celebrar quando está tudo bem, mas é um ser humano. E como ser humano, a gente tem diferentes facetas, né? A gente tem dias bons, dias ruins. Então, eu acho que dá para fazer, sem dúvida nenhuma, e isso é uma coisa que me atrai muito, que eu, enfim, durante a minha busca aí por até um pouco de missão, é mostrar que dá para ter um ambiente saudável numa multinacional, num ambiente também onde se exige muito. É uma parte de estrutura, é uma parte de ter as pessoas certas, é uma parte de desenvolvimento, mas é uma parte de, como líder, você entender que a pressão, né? A pressão existe, mas a pressão desenfreada, ela não faz as pessoas se moverem, ela faz as pessoas paralisarem. Então, é um tanto de... Eu sempre falo que é um pouco de arte, um pouco de ciência, sabe? O quanto você consegue dar uma pitada de cada coisa. Excelente. A gente tem um estilo de liderança muito parecido, né? Acho que até por isso a gente teve essa empatia tão forte, muito rápido. E eu sou exatamente da mesma opinião, né? Eu passei por grandes multinacionais, sempre na área de vendas, algumas em momentos que estavam assim, que a cobrança, a pressão, ela era realmente muito forte, mas eu sempre acreditei que não era essa forma de ter o resultado, né? Essa pressão nem sempre é saudável, né? E não são todas as pessoas que sabem lidar com ela, by the way, né? Eu tive que aprender a lidar com ela. Então, você conhecer a sua equipe, né?
de fato, servir, eu gostei dessa reflexão, né? Servir a equipe de forma genuína, né? Eu acho que é, sem dúvida, uma característica que você tem e uma característica que é fundamental para ser um líder. Agora, e quanto ao autoconhecimento? Porque eu acho que ter essa coisa da liderança e continuar sendo mãe, continuar sendo esposa, continuar tendo diversão, ou seja, saber lidar, né, com essas pressões, porque quando você tem pessoas abaixo, você é responsável por um time todo, né, não é só você. O que você acha do autoconhecimento para a liderança? Você acha que é uma característica importante? Como é que você lida com isso? O que você faz? Como é que você trabalha essa questão? Para mim, ela é essencial. Ela não é importante, Uhum. ela é essencial. Eu acho que você não é um bom líder enquanto você não se conhece, enquanto você não começa essa autorreflexão e esse caminho, porque para mim é um caminho. Né? Eu comecei esse caminho há alguns anos, há muitos anos. Acho que a Microsoft é uma empresa que investe muito, sempre investiu muito em liderança, então eu fiz N treinamentos, cursos, enfim. Ela tem uma carga muito grande, né? Até ontem eu estava ouvindo um vídeo do Simon, e eu adoro ele falando, o problema, normalmente nas empresas, é a média gerência, porque os grandes líderes, eles sabem para onde está indo, são pessoas incríveis e tal. E aí você pega uma pessoa que até então era uma pessoa que trabalhava sozinho, coloca como líder, mas não ensina como. E se você não ensina como, o problema está aqui, né? Eu acho que a Microsoft fazia isso muito bem, ela ensinava o como. Mas eu acho, Rod, que o autoconhecimento, para mim, é um pilar de liderança, mas um pilar de felicidade no fim do dia também, sabe? E eu comecei essa minha jornada alguns anos atrás, e quando eu falo que é uma jornada, porque né, eu investi muito em inteligência emocional, então eu fiz uma série de treinamentos e eu continuo fazendo, porque eu acho que o treinamento nunca acaba, né? Uma vez que você para, você tende a voltar para o seu ambiente natural de egoísmo, de não ver a vida como necessariamente a gente precisa ver. Então, o treinamento ele precisa fazer parte da rotina de um líder, ainda mais do que da rotina de uma pessoa que não lidera uma equipe. Então, eu comecei por inteligência emocional, por entender isso. E eu acho que o líder, ele só é um bom líder quando ele entende as suas fortalezas, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, e quando ele consegue transmitir isso para a equipe. Você não precisa ter todas as respostas sempre. Aliás, né, eu acho que o meu estilo de liderança é muito duas cabeças sempre pensam melhor que uma, e eu não tenho todas as respostas. Vamos aqui juntos, né, entender o que faz sentido. Então, e o que eu uso? Eu uso diversas coisas, mas porque é um pouco do meu perfil, tá? Eu sou daquele perfil que eu preciso experimentar um pouco de tudo para entender o que faz sentido para mim. Então, desde muito treinamento de inteligência emocional, meditação, mapa astral, terapia quântica, terapia normal, constelação, eu faço de tudo. Porque essa sou eu, né? Mas eu acho que cada um precisa encontrar o caminho que te abastece. Eu acho que uma vez eu fiz um curso até com uma pessoa que trabalhou comigo, depois foi para Oxford e se especializou muito em mindfulness. E ela me ensinou uma coisa que para mim fez muito sentido. Pensa que, né, a nossa energia é uma ampulheta. Então, vai vazando. Conforme, né, o dia a dia, a pressão, vai caindo aquela energia. E você precisa virar a ampulheta, né? E esse virar significa você entender o que te enche de novo de energia. E toda vez que você entender que a sua energia está acabando, você precisa ter conhecimento do que te enche de novo de energia, para você conseguir se abastecer de novo e continuar essa jornada. Então, de novo, eu belisco, excelente analogia. Um pouco de tudo, e aí vou trazendo aquilo que faz sentido para mim, mas eu recomendo muito, eu incentivo muito, porque eu acho que o autoconhecimento, a inteligência emocional, você se entender, você se aceitar, você não tem como ser um bom líder se você não se entende, se você não se aceita, se você não resolveu aqueles problemas que provavelmente começaram há muitos anos, sabe? Então é uma jornada de transformação de ser humano. E a partir do momento que você se transforma como ser humano, você naturalmente se transforma como líder. Muito, muito legal esse insight.
Eu sei que você ganhou lá na Microsoft o prêmio de líder do ano global, né? O prêmio global de líder do ano das mãos do próprio Bill Gates. Mas com uma curiosidade, foi o seu time que te inscreveu para participar da competição, enfim, do prêmio. Por que você acha que isso aconteceu? Além, obviamente, né, de você ser uma excelente gestora, o que motiva as pessoas, na sua opinião, a ter esse tipo de reconhecimento? Foi uma experiência incrível, Eu imagino. maravilhosa. E você falou um pouco, né, da minha despedida, das pessoas falando no LinkedIn. Eu acho, Rod, que nada na vida me dá mais satisfação do que alguém me mandar um WhatsApp, de alguém me mandar uma mensagem falando assim: Estela, nossa, estou aqui e vejo o quanto você me ajudou, o quanto você me ajudou a ver as coisas de outra maneira, o quanto eu cresci quando eu trabalhava com você. Eu acho que o que incentiva as pessoas, o que incentivou, e eu acho que hoje o que incentiva as pessoas a escreverem, a me escreverem, a dividirem esse tipo de feedback, é a mudança na vida delas, né? E eu acho que... E eu tive líderes que fizeram isso comigo também. Então, eu acho que, no fim, eu retribuo também um pouco do que eu vivi. Sim, claro. Eu acho que quando a gente tem a liderança como uma forma genuína de transformar a vida das pessoas, muito mais do que trazer o resultado da empresa, isso é percebido por elas, né? Porque eu vejo que alguns líderes, eles tentam tentam passar a impressão de que estão preocupados com as pessoas, mas na verdade estão só preocupados com os números, né? Então, e as pessoas percebem isso, que seja talvez não no começo, mas depois de um tempo trabalhando juntos, isso é muito óbvio. Não tem como sustentar isso. Não tem. Então, eu acho que quando eu olho para isso, primeiro porque eu busco isso, né? Eu busco isso porque eu busco realmente ajudar as pessoas a se transformarem, ajudar as pessoas a passarem por momentos difíceis, ajudar as pessoas a serem melhores, porque eu busco isso para mim. E porque eu faço de forma genuína, porque eu realmente faço querendo o bem do outro, né? Sabe que eu tive há muito tempo atrás, na Microsoft, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era minha par. E ela falava uma coisa para mim, ela fala, sabe, eu admiro a sua capacidade de dar um feedback negativo para alguém e a pessoa te agradecer. Sair feliz no final da conversa. E essa fala dela ficou muito na minha cabeça por muitos anos. E hoje eu vejo que é porque eu realmente me entrego para isso, sabe? Me entrego no sentido de para o seu bem, não é para te dizer que, né, alguma coisa foi feita errada. Eu acho que outra característica da liderança que muitas vezes não acontece é a liderança a partir de fatos, né, e a partir de dados, né? Eu acho, eu sinto, não, né? O meu feedback, ele sempre foi em cima de fatos, em cima de coisas que aconteceram. Então, as pessoas, obviamente, né, em cima de um fato, não tem como você negar aquilo. Então, acho que o feedback, ele também precisa ser muito na hora certa, do jeito certo, para ele ressoar da maneira certa e realmente transformar e não paralisar e não criar uma relação ruim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é sentir essa transformação, sabe? A partir do momento que aquilo fez sentido para você, você tende a compartilhar, você tende a dividir com outros. Estela, você que é uma líder, né, que tem essa questão do desenvolvimento das pessoas como um dos pilares fortes, né, reconhecidos pelos times que você liderou, e tentando colaborar cada vez mais para as pessoas que estão assistindo a gente, quais são os pontos de melhoria que você, como liderança, né, como manager, detecta nas pessoas que estão entrando no mercado agora? Né? Como mudar essa realidade? Como as pessoas podem mudar essa realidade desses eventuais pontos de melhoria que você enxerga como líder? Eu acho que tem sempre o lado técnico e o tal dos soft skills, né? Que são aquelas coisas que são as mais difíceis, tanto de dar feedback, tanto de melhorar e tanto de tudo. Eu acho que a parte técnica é a mais fácil. Você entra numa escola, você entra no MBA, você entra num curso, né? Alguns anos de experiência elas vão te trazer. Eu acho que tem duas coisas aí que eu queria compartilhar, Rod. A primeira que até eu estava ouvindo isso ontem de um terapeuta,
principalmente falando de novas gerações, né? Uhum. As novas gerações, elas estão muito acostumadas com tudo muito instantâneo. Se eu quero fazer uma busca, na minha época e na sua também, que nós somos de uma época parecida, a gente tinha uma coisa chamada enciclopédia, Barça ou qualquer outra, que você ia lá e procurava. Né? A gente sabia esperar, porque o pai e a mãe davam 2 presentes por ano. Um era no aniversário, o outro era no Natal. Então você compartilhava, não é que cada filho tinha uma bicicleta, cada filho tinha o brinquedo que queria, você compartilhava entre os irmãos. Então acho que isso fez parte da nossa geração, né? O saber esperar, o dividir. Essa nova geração que está aí não faz parte da vida deles, nem saberem esperar, nem dividir, né? Porque não existe o esperar. Eu quero uma pergunta, eu entro no Google e eu sei essa pergunta imediatamente. Eu quero saber o que está acontecendo com a vida dos meus amigos, eu entro no Facebook, no Instagram, no TikTok, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu preciso saber de um tema, tem sempre uma coisa de 30 segundos, eu quero ler um livro, eu não preciso ler um livro, eu pego o resumo do livro e eu fico sabendo o que está no livro. Então, no fim do dia, né, eu quero uma bicicleta, meu pai me dá uma bicicleta quando eu ainda nem aprendi a andar. Ou seja, eu nem tive a necessidade, eu já tenho. Então, acho que para as novas gerações, o que eu digo, e de novo, o que eu ouvi ontem, que para mim fez muito sentido, tem muita coisa na vida que você vai ter e não vai precisar saber esperar, porque, né, infelizmente, os pais estão criando os filhos dessa maneira. Mas tem 2 coisas que não tem como você ter sem saber esperar. Um relacionamento de verdade, que ele é construído a partir do tempo. E 2, o sucesso no trabalho. Não tem como você ter um sucesso no trabalho quando você acabou de entrar dentro de uma empresa. E aí está o grande desafio dessa nova geração. Porque, né, eu vivi muito isso, né, de ter conversas com estagiários, com pessoas que era o primeiro emprego, e eles falavam para mim, mas eu estou pronto para sentar em qualquer cadeira. Então, eu acho que essa reflexão que eu queria deixar, existe uma coisa que é a jornada, né? Você não chega no último degrau da escada se você não subir um degrau por vez. É fato. E um degrau por vez significa conhecimento, significa bagagem, significa experiência que só o tempo vai te trazer. Então, eu acho que, sabe, ter isso na cabeça talvez ajude muitos jovens, até que se frustram, porque não estão conseguindo no relacionamento e no trabalho o sucesso que tiveram na vida inteira. E não vão conseguir, porque isso precisa de tempo. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Falando dos que estão começando. Só para fazer um comentário sobre isso, eu sempre falo isso também, né? Eu uso o exemplo da aviação, né? Que é a hora de voo, né? Não tem jeito. Para você comandar um avião, você tem que ter hora de voo, porque você precisa passar por determinadas situações em que só você voando você vai passar, né? Passar o piloto automático, né? O joystick não vai te dar isso, né? Não vai. E quanto maior o avião, mais horas de voo você precisa ter. Mais horas de voo. Ou seja, quanto mais você sobe, mais experiência você precisa ter. Exatamente. Eu acho que hoje em dia tem coisas que aceleram esse processo. Sim. Né? Como você disse, muita informação, de uma forma muito mais fácil. Mas realmente não dá para dizer que talvez tenha uma exceção aqui, outra ali, de alguém que passou fases e conseguiu ter o sucesso que almejava, mas tem que ter a hora de voo, né? Tem que se dedicar, apresentar e deixar a coisa acontecer. Eu concordo com você. E acho que essa garotada que está assistindo a gente é uma grande dica, né? A gente não está aqui em momento nenhum falando para desistir do seu sonho. De jeito nenhum, ao contrário. Acelera e vai para cima. Né? Mas tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que passar por algumas situações para você poder alcançar o sucesso que você quer. E, de novo, se não se frustra, se não entra em burnout, se não entra em depressão, se não entra em droga, se não entra em uma série de coisas que não é o caminho, né? Que vai ser muito mais difícil esse caminho. Mas eu acho que, e de novo, tá? Tem gente que tem sucesso, né? Do que considera que é sucesso com 20, tem gente que é com 30, tem gente que é com 40, não existe regra. Mas o que eu quero dizer é que o esperar, a paciência, ela precisa fazer parte da vida. O que não significa sentar e esperar, mas significa entender que as coisas têm o seu tempo e que não necessariamente é no tempo que a gente espera. Né? Exatamente. Boa, excelente. E quando a gente fala, né, falando de gerações que já estão um pouco mais aí, então acho que a parte técnica talvez seja mais fácil, principalmente hoje em dia, né, com cursos online, você faz um MBA em Harvard, você faz uma série de coisas online.
Mas a parte dos soft skills, para mim, eu ainda sempre vejo que é o desafio das pessoas, sabe, Rod? E aí, grande parte desse desafio está no saber se relacionar. Saber se relacionar significa saber fazer o pedido certo, do jeito certo, para ter o que você precisa, tá de fazer a pressão, mas no ponto certo, tá de eu estou estressado e eu preciso que alguém me ajude, mas não adianta eu passar o meu estresse para essa pessoa, porque isso não vai se resolver. Então, é interessante isso, porque eu vejo que, inclusive, grandes barreiras de crescimento profissional de muita gente está justamente nesse tal desses soft skills, que é a habilidade de se relacionar. E que é o mais difícil. E que, de novo, por isso, como você constrói essa habilidade de se relacionar, eu acho que tem muito a ver com esse trabalho interno de autoconhecimento, quando eu perco a paciência, quando eu fico com raiva, quando eu explodo, quando eu... Sabe? Porque senão, a gente vê muito, né? CEOs que parecem meninos de 5 anos, que alguém faz alguma coisa que não gosta e ele emburra. Você já viu isso? Já. O CEO de bico. Ou o CEO que bate na mesa, que chuta, que joga. Ainda existe isso, cada vez menos, mas ainda existe isso. Ainda bem, mas ainda existe, sim. Então, por isso que, para mim, de novo, essa história toda, que é o que transforma você numa pessoa mais preparada para coisas maiores, tem muito a ver com você se entender e você resolver, talvez, sabe, aquele trauma que você tinha de querer ganhar uma bicicleta com 12 anos e nunca ter tido a oportunidade. Sim. Então, sabe, quando eu vejo alguns CEOs, alguns líderes grandes tendo essas atitudes de criança, né? Porque quando você quer alguma coisa e você não tem quando é criança, você chora, você faz birra, você faz bico. E eu vejo isso no CEOs ambiente mimadinhos, corporativo. né? Alguns mimadinhos, né? Quantos você já não viu fazendo isso? Muitos. E eu para ser super honesto, né? A gente tem que se policiar também para não ser. Porque nós somos seres humanos também. Sempre. Né? A gente também tem as nossas fraquezas, a gente também tem os nossos momentos de altos e baixos, né? Por isso, para mim, o treinamento nunca acaba, porque senão você volta para esse lugar. Exatamente. O treinamento no sentido é disso, sabe? De autoconhecimento, de autoconhecimento. Você sempre se olhar sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva. Sim, sim. Ô, Stella, falando um pouco de liderança feminina, né? Você atua na área de tecnologia há muitos anos, né? Você teve algum tipo de você sofreu algum tipo de preconceito na carreira? Você teve algum tipo de situação que você foi prejudicada por ser mulher durante esses anos que você trabalhou na indústria, particularmente na indústria de tecnologia, que está mudando, mas ainda é uma indústria muito masculina, né? Masculinizada, tem muito homem ainda nessa indústria. Você teve alguma experiência nesse aspecto? Olha, Rod, eu tive a felicidade de novo, passar por empresas que sempre tiveram essa história de respeito, diversidade muito no seu DNA. Então, quando ninguém ainda falava de diversidade, a Microsoft tinha meta de mulheres em lugares de liderança. Então, acho que eu tive uma carreira muito feliz do ponto de vista dos lugares onde eu passei. Porque isso existe muito, existe até hoje. Eu acho que eu vivi isso, talvez um pouco mais. Acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, um pouco, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que sim, eu passei, mas eu acho que eu não tinha esse olhar, sabe? E aí, quando você não tem esse olhar, tem a coisa boa, porque aquilo não te afeta. Então, eu acho que eu obviamente que nunca foram coisas, né, extremamente duras, porque acho que tem coisas muito ruins, mas eu realmente nunca me incomodei com isso, no sentido disso nunca foi um ponto para mim, mas, de novo, porque eu estava em empresas que lidavam com isso de uma maneira muito única. Mas eu acho que quando eu estava com clientes, principalmente quando você está falando de tecnologia, e eu falei isso muito numa última vez que eu dei uma entrevista, que era na Adobe, principalmente, acho que 80% das minhas reuniões externas eram com homens, e só com homens. Então, assim, inúmeras vezes eu abri a câmera, que eu sempre trabalhei de câmera aberta, mas abri as reuniões, principalmente no momento de pandemia, né, que, enfim, eram só homens, 5, 6, 8, 10 homens.
Então, eu acho que sim, ainda existe muito, né? E principalmente em alguns lugares ainda é muito masculino. Mas você fala, hoje eu estou numa agência, que na agência, por exemplo, que eu estou, tem mais mulheres do que homens. Mas quando você vai para a criação, só tem homens, ou tem muito mais homens. Então, mesmo em ambientes que. E aí você fala, a mulher não é criativa? Será que a mulher não é criativa? Ou será que, né, isso nasceu lá atrás? Será que o que se exigia Criou-se do um criativo... paradigma, né? Criou-se um paradigma que não existe. Interessante isso. Até ainda quando eu estava na Microsoft, a gente conversou muito com mulheres de criação e sabe o que eu ouvi muito? O modelo das agências do passado era que o criativo, ele trabalhava, chegava um briefing, ele trabalhava 24 horas, muitas vezes as pessoas dormiam na agência, no outro dia iam apresentar uma vida. Era uma vida que talvez a mulher que tem filho não cabe para ela. Então também fica esse, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. Qual que é a realidade dessa profissão? Porque tem profissões que não vão caber, mas não é porque a mulher não é criativa. E será que é saudável um ambiente onde você tem que virar à noite dentro do trabalho, tem um colchãozinho embaixo da mesa? Que, de novo, está mudando nas agências também, mas lá atrás era isso. Então a gente não criou... Era esse o estereótipo, né? Então você não criou, sabe, uma escola de mulheres dentro da criação. Acho que dentro da tecnologia, né, a mesma coisa. E, de novo, voltando aí em coisas que eu já participei de pesquisa, a menina, né, tende a brincar com a boneca, a ser a mãe. O menino, ele vai jogar xadrez, ele vai jogar dama. Então, você começa a preparar os meninos para os números. A brincadeira do pai com o filho é tabuada, da menina não. Então, de novo, sabe, eu acho que os dois têm a mesma capacidade, mas eu acho que você prepara desde muito pequeno homens e mulheres de uma maneira ainda diferente. Ainda diferente. E aí, quando chega no mercado de trabalho, você, obviamente, que tem um reflexo disso. Então, eu acho que ainda... e eu, de novo, né, falando até um pouco da história eu sou uma feminista, porque eu acho que se as mulheres não forem feministas, a gente nunca vai conseguir encontrar ou ter o lugar que a gente merece no mundo. Muito se fala sobre isso, mas quando você vê números, tem uma melhora muito pequena ainda. Então, era isso que eu queria perguntar, a sua percepção falada em relação à melhora. Porque eu tenho uma pesquisa aqui, não é uma pesquisa recente, é uma pesquisa de 2019, do IBGE, que diz o seguinte, que na ocasião 37,4% dos cargos gerenciais ocupados por mulheres recebiam apenas 77% do rendimento dos homens, ou seja, está dizendo que as mulheres, ainda que estejam no mesmo cargo gerencial, elas recebiam menos. Você acha que essa realidade mudou, está mudando? E o que pode ser feito para ela mudar? Eu acho que mudou pouco. Eu acho que existe o conhecimento do assunto, absolutamente em todos os eventos do mercado, não existe empresa que não fale em diversidade, mas eu acho que o resultado ainda é muito pequeno. Ou seja, começamos, né? Porque se a gente não fala, não tem um reconhecimento, né? Se você não entendeu que aquilo é um problema, aí não vai mudar mesmo. Então, acho que se fala, já existe. Eu acho que algumas empresas já conseguem ter resultados muito positivos, mas, de maneira geral, quando você olha para o mercado, ainda é um problema, ainda é um desafio, ainda é algo que a gente vai ter que trabalhar muito. E se a gente continuar na toada que a gente está, existem pesquisas que dizem que daqui a 100 anos, talvez a mulher chegue no mesmo lugar que o homem do ponto de vista de merecimento, de salário, de cargos de liderança, etc. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito um esforço, né? E eu... enfim, até falando de cotas de mulheres ou cotas de faculdades, eu durante muito tempo fui contra isso. Até eu entender que quando você tem uma jornada, quando você tem um estilo, se você não coloca uma cota, se você não coloca alguma coisa para mudar isso, essa mudança não acontece nunca. Então, para mim, a cota, sabe, as empresas que dizem eu tenho que chegar até o ano X com X% de mulheres na liderança, se você não tiver metas muito claras que você precisa mudar a realidade da sua empresa, essa realidade não vai ser mudada. Então, uma vez que essa realidade é mudada,
Aí você pode tirar a cota, aí você pode tirar essas metas, porque vai ser natural. Porque vão ter muito mais mulheres em todos os cargos, então, né, a coisa vai crescer, a mulher vai ser promovida e tudo bem, mas no momento que a gente está, se não existe um plano muito bem feito e traçado do que precisa ser alcançado, eu tenho certeza que não vai ser alcançado. Porque o só falar, claramente, ele não está trazendo o resultado que a gente precisa. Né? Eu concordo assim, com você. O que eu falo muito normalmente as empresas, elas precisam ter representatividade da sociedade. Principalmente se você é uma empresa que vende para todo mundo, para homens, para mulheres, para jovens, para velhos. Lógico. E se você não tem esse olhar, muita coisa passa da maneira errada ou não de uma maneira tão boa como poderia. Então, eu acho que eu vou ser sempre uma otimista, mas eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar isso e ter metas, principalmente quem é líder de empresas, quem é líder de organizações, de ter metas claras de como chegar lá. Olha, eu vou te dar um dado da Gênesis, né? Aqui no Brasil, globalmente é muito parecido. Aqui no Brasil, a gente tem a maior parte da liderança são mulheres. Curiosamente, não foi uma meta, aconteceu, né? Mas eu concordo com a questão de ter uma meta, de ter uma coisa ali, um KPI ali aparecendo o tempo todo, né, para as pessoas não esquecerem daquele ponto, né? Nesse aspecto, acho que é muito relevante. A gente tem a maior parte da liderança da Gênesis Brasil são mulheres, e a gente tem um olhar muito crítico para a questão da equidade salarial. Então, a gente tem as mulheres ganhando e homens ganhando exatamente a mesma coisa. Né? Então, não tem essa... porque é mulher, vai ganhar menos, porque é homem, vai ganhar mais. Não tem isso. Então, todos... aqui, na Gênesis, é a meritocracia. Se merece, sendo homem ou mulher, vai ganhar e vai ter o reconhecimento. E eu fico muito feliz de ter esse ambiente, porque eu sou super a favor. Eu acho que a mulher traz uma... Eu já falei isso em outro episódio, né? Eu fui criado pela minha mãe, pelas minhas irmãs, perdi meu pai muito cedo, e eu tive um grande exemplo na minha casa, que é a minha mãe, né? Hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, né? A minha esposa é um grande exemplo de mulher, né? A minha filha é um pequeno no sentido de ser uma mini mulher, mas então assim eu aprendi a respeitar e admirar essa questão das mulheres, e para mim é uma coisa muito de verdade, muito natural, assim. Para mim, a gente estava falando com uma outra entrevistada que comentou essa questão, né, que às vezes a empresa está entre um homem e uma mulher para decidir, e acaba decidindo pelo homem porque a mulher acabou de casar e aí vai querer ter filho, né? O que é uma visão muito míope. Hoje Mas em dia ainda tem existe muito. Existe muito, infelizmente existe muito. Mas não é o nosso caso na Gênesis, eu tenho certeza que não vai ser o seu caso. Mas deixa eu só fazer um comentário para as mães. Claro. Eu acho que uma grande responsabilidade está nas mães. Porque todo filho tem uma mãe, ou grande parte deles. Né? Tem alguém que cria, que normalmente é uma mulher, mesmo que não seja a mãe. Então, acho que a criação, nós como mães, quem é mãe, acho que tem uma responsabilidade de mudar isso também. Né? Porque na minha época, acabava o jantar, meu pai e os meus irmãos, eu venho de uma família com um pai e 2 irmãos e a única menina, meu pai e os meus irmãos saíam da mesa e eu e minha mãe, a gente ia tirar a mesa e lavar a louça. Então, eu acho que é uma coisa que tem que começar em casa. E nós, como mulheres mães, a gente tem uma responsabilidade de desenvolver homens que não tenham esse viés. Então, se hoje eu trabalho, então os meus filhos, a gente sai da mesa, eu trabalho, o meu marido trabalha. A gente sai da mesa de jantar, todo mundo pega o seu prato, pega o seu garfo, leva para a pia, limpa, e temos uma máquina de lavar louça, então eles colocam na máquina de lavar louça. Por que eu? Porque eu trabalhei o dia inteiro. Por que eu tenho que tirar o prato de todo mundo e levar para lavar louça? Excelente exemplo e excelente dica. Então, eu acho que, sabe, nós também temos uma responsabilidade aí de educar os filhos. Porque a partir do momento que em casa, né? Porque
grande parte do que somos vem de casa, né, Rod? Sem Então, dúvida. se em casa você tem uma visão que a mulher que faz tudo, porque grande parte do problema da mulher hoje é que ela não fica mais só em casa. Ela sai para trabalhar, mas ela acumula tudo que ela tinha em casa como se ela não trabalhasse fora. Então, isso precisa ser dividido. Eu acho que países, né? Tem países que isso já acontece mais, eu acho que no Brasil ainda acontece muito pouco. Eu acho que o homem ainda entende que a responsabilidade da casa é obrigação da mulher e não deve ser compartilhada. Mas, de novo, os meus filhos, eu espero que eles cresçam entendendo que a obrigação deles é tão grande quanto de uma mulher, porque eles também têm que ajudar a colocar a louça, arrumar o quarto, a colocar roupa no lugar, sabe? A não tomar banho e deixar no chão. E isso tem muito sentido. Eu fui criado por mulheres, né? Então, isso para mim é natural, é orgânico em mim. Essa coisa do dividir as tarefas, eu tenho 3 filhos, eu sei fazer qualquer coisa com os meus filhos. Trocar fralda, dar banho, eu tenho um bebê ainda, trocar fralda, dar banho, qualquer coisa. Né? Então, assim, claro que eles precisam da mãe deles, mas eu consigo cuidar sem nenhum problema, dar comida, dar remédio, qualquer coisa que precisar. Eu costuro os botões das minhas camisas, né? Então, olha assim, só. por quê? Porque eu fui ensinado mas assim. Você viveu, exato. Porque sim, eu fui ensinado assim. Exato. Né? Então, a minha mãe até falava que a minha mãe falava que eu costurava os botões das minhas camisas e as minhas irmãs não. Que bacana, aí tá vendo? Então, eu acho que fica aqui uma responsabilidade das mães. Mas total, é um grande ponto, né? É um excelente ponto. Porque é isso, né? Eu acho até que eu comentei também isso numa outra conversa que a gente teve aqui. Eu acho que talvez a pandemia tenha ajudado um pouco. Não tenho nenhum estudo, nenhuma base científica para falar o que eu vou falar aqui, é só um achismo. Eu acho que a pandemia talvez tenha ajudado um pouco nesse equilíbrio, porque todo mundo teve que ficar em casa, né? Todo mundo teve que não contar com ajuda externa, né? Então quem tinha funcionária ou apoio da mãe, da sogra, não pôde se encontrar. Então o casal teve que se virar ali. E todo mundo trabalhando igual. Eu quero crer que pós-pandemia as coisas minimamente tenham se equilibrado um pouco mais, porque né, teve que acontecer. Estela, para a gente começar a dar um contorno aqui de encerramento, eu tenho 2 perguntas. Uma que eu esqueci de te fazer quando a gente estava falando ali de liderança, de carreira, mas eu queria fazer. Quando você está avaliando um candidato, uma candidata, né, quais são os pontos fundamentais para você, para uma pessoa trabalhar com você, no momento de uma entrevista, de um processo seletivo? Aqui já deixando uma dica, hein? Quem vai fazer entrevista com a Estela. Quais são os pontos que você considera fundamentais para uma pessoa fazer parte da sua equipe? Acho que tem uma parte que é, de novo, que é a parte técnica, que aí você, naturalmente, você já tem uma seleção do que você precisa. Mas, de maneira geral, Rod, o que me faz trazer ou não uma pessoa está muito mais no atitudinal, está muito mais no exemplo de que você foi buscar, de que você, sabe, tem aquele brilho no olhar, que você realmente quer fazer a diferença. Eu tenho muita dificuldade com gente morna. Muita dificuldade, sabe? Porque eu acho que o morno é aquele que sempre vai fazer mais ou menos, que sempre vai fazer o básico, sabe? E eu gosto da história do que mais? De gente com fome, sabe? De gente com vontade. Então, para mim, eu acho que tem uma coisa muito de atitude. E não só demonstrar numa entrevista, mas trazer um pouco de exemplos, né? Porque a entrevista, de novo, claro. A entrevista ela é muito fácil, mas um pouco de exemplos de onde você foi buscar o algo a mais na sua vida, sabe? Quando que você entregou o algo a mais que ninguém esperava? Porque eu acho que é daí que a gente tira, é daí que vem as pessoas excepcionais, sabe? As pessoas que fazem a diferença na vida de pessoas, em empresas, em corporações. Então, para mim, está muito mais no ponto de vista de atitude, de vontade, sabe, de energia. Eu acho que a motivação, o líder, ele sempre tem que motivar, mas se a pessoa não tem uma automotivação, é muito difícil. É verdade. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que não é muito bonita, mas que eu prefiro segurar um leão pelo rabo do que empurrar um elefante pela bunda. Sabe? É um pouco isso. Falando dessa questão da motivação, né, o motivo, né, ele é uma coisa mais interna, né? Eu acho que o ambiente
favorece, né? Mas é sem dúvida o seu motivo, por que eu estou fazendo aquilo, né? E não só no âmbito profissional, né? No qualquer âmbito, né? O que está te movendo a fazer aquilo? E isso é uma coisa que é muito ligado a nós, assim, ao nosso íntimo. E eu acho que é uma outra grande dica, né? A motivação, ela não vem de outros, ela vem de você. O ambiente tem alguma favorece. Coisa errada. Se você acha que a motivação vai vir de outro, de novo, tem alguma terapia, coisa muito errada. Inteligência emocional, vai buscar. Porque não pode e ser. aí, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, vale para os dois. O motivo... Eu tinha uma professora no MBA, eu não lembro o sobrenome dela, ela chamava Virgínia, mas eu infelizmente não lembro o sobrenome dela. Mas ela falou uma coisa que me marcou tanto, que nunca mais eu esqueci. Ela falou assim, ela dava aula de fator humano, né, que era justamente, a gente estava falando sobre isso naquele momento, e ela falou uma coisa que era assim, você tem que estar o tempo todo apaixonado, né? Apaixonado por alguma coisa, né? Que no fundo, o que ela estava dizendo? Era isso, né? Você tem que ter um motivo seu para mover as coisas, para fazer as coisas acontecerem, né? Seja uma coisa material que você queira alcançar, seja alguma coisa pessoal, seja enfim, qualquer coisa, mas vem de você. Estela, eu queria mais uma vez te agradecer imensamente. Eu queria compartilhar com as pessoas que estão assistindo, que talvez não tenham prestado atenção ou se situado. A Estela acabou de assumir um novo compromisso profissional, e quando a gente acaba de assumir um novo compromisso profissional, nossa vida vira de cabeça para o ar, né? Porque, enfim, tudo novo, tem que, né, se inteirar de tudo. Então, você poder ter tirado esse tempo para falar com a gente é uma honra gigante para nós. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui, e queria abrir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse episódio tão bacana. Obrigada, Rod. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. De novo, né? Grande parte da minha missão é ajudar a transformar pessoas. Então, quanto mais pessoas puderem se inspirar de algum jeito, né? Espero que a gente tenha conseguido deixar alguns insights aí. Para mim, isso é o que transforma, é o que faz a gente mover para um mundo melhor, para um lugar melhor, né? E para mim, a gente sempre fala isso, né? As pessoas não deixam as empresas, elas deixam os chefes. Então, quanto mais chefes bons a gente tiver no mundo, né, mais as pessoas serão felizes, as empresas prosperarão. Então, para mim é um prazer poder dividir. Obrigada a você pelo tempo, pela oportunidade, e vamos marcar outros, porque eu acho que adorei, e acho que é um conteúdo bacana. Sem dúvida eu sempre nenhuma. falo isso, eu acabo os episódios aqui, eu tenho uma lista de coisas que eu queria falar aí. Coisa boa, né? Vem os próximos. Coisa boa, a gente marca outras. Pessoal, obrigado por estarem com a gente até agora. Mais um papo incrível aqui no Experiências Extraordinárias. Mais uma vez eu te peço, ajuda a gente. Deixa seu like aqui no YouTube, compartilha nosso vídeo. A gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Spotify. Não tem desculpa para você não escutar ou não assistir os nossos episódios. Tá bom? Até o próximo episódio. Fiquem bem. Um beijo para vocês.